Uma excelente e iluminada noite a todos. Sejam bem-vindos. Hoje estamos dando continuidade à nossa querida série Reflexões Espíritas. Vamos mergulhar em uma lição profunda e muito necessária para os nossos dias. O tema: sobras. Esse texto está na obra Religião dos Espíritos, livro que traz os sábios comentários do nosso benfeitor espiritual Emmanuel, sob a luz da psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. Então, se você está chegando agora, sinta-se abraçado pela espiritualidade amiga e que possamos juntos refletir sobre o uso dos nossos recursos materiais espirituais. Deixe então aí o seu boa noite e compartilhe conosco essa live com quem você ama. Para entendermos o conceito de sobras, vamos ao Evangelho de São Lucas, no capítulo 16. Narra a história de um homem muito rico que se vestia com púrpura e linho finíssimo, o que hoje chamaríamos de roupas de grife, e desfrutava de uma vida de extremo luxo. Então, à sua porta costumava deitar-se um mendigo chamado Lázaro. Coberto de feridas, ele ansiava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa farta do rico, enquanto os cães vinham lamber-lhe as chagas, as feridas. O tempo então passou e o mendigo morreu, sendo levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, o reino dos mortos, o rico encontrava-se em profundo tormento espiritual. Ao erguer os olhos, avistou de longe Lázaro ao lado de Abraão. Clamando, ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, pois sofro tormentos inomináveis nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora ele é consolado aqui, e tu és atormentado. Além disso, continuou Abraão, há um grande abismo entre nós. Mesmo que alguém quisesse, ninguém poderia passar de um lado para o outro. Aflito, o rico insistiu: Rogo-te então, pai Abraão, que o envies à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero que eles recebam esse testemunho, para que não terminem também neste lugar de sofrimento. Abraão replicou: Eles têm Moisés, têm os profetas, que os ouçam. Mas o rico contestou: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for até eles, eles se arrependerão. Abraão concluiu: Se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, tampouco se deixarão convencer, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Bem, meus amigos, esta passagem, esta parábola, ilustra bem a maneira como temos nos comportado diante daquilo que nos sobra à mesa após uma refeição. Nem sempre nos dispomos a reaproveitar esses alimentos adequadamente no dia seguinte. Nós percebemos isso.
muito menos pensamos em reparti-los com os que passam fome. O texto que abordaremos nesta noite, através do benfeitor amigo Emmanuel, demonstra o quanto somos distraídos e profundamente egoístas quando o assunto é repartir o que nos sobra. Temos uma imensa dificuldade, e isso ele perdura em nossos dias. O fato de nos doar. Então, com medo de que amanhã falte isto ou aquilo em nossa despensa. Então, muitos de nós esquecem aquela sábia recomendação de Jesus. Nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá suas próprias ansiedades, bastam a cada dia suas próprias dificuldades. No capítulo intitulado Sobras, Emmanuel começa dizendo: vamos ao slide. A sobra em todas as situações é o agente aferidor do nosso ajustamento à lei eterna que estatue e seja os recursos do Criador divididos justificadamente por todas as criaturas. A começar pela bênção vivificante do sol. É assim que o leite a se desperdiçar na mesa é a migalha de alimento que sonegas à criancinha órfã de pão, tanto quanto a roupa a emalar-se desnecessária no recanto doméstico. É o agasalho que deves à nudez que a noite fria vergasta. Como percebemos, a sobra, ou aquilo, né, que deriva de nossos recursos, é este agente aferidor, nas palavras do benfeitor amigo. Tudo que desfrutamos com relativa fartura para saciar nossas vontades e desejos, precisamos aprender. Precisamos administrar com sabedoria e justiça. Porque esbanjar o muito agora é fazer falta. É faltar amanhã para quem precisa. Vejamos quantas não são as tristes e lamentáveis cenas que presenciamos, onde empresas de alimentos, a exemplo de grandes supermercados, restaurantes e lanchonetes acabam descartando no lixo o que irá vencer no dia seguinte. Quantas vezes não vemos isso? Uma situação corriqueira. Mas alegam o seguinte: é o receio, né, de intoxicar alguém e enfrentar processos, justificando o descarte na rigidez das normas sanitárias. Embora a legislação federal atual proteja juridicamente o doador de boa-fé e incentive a doação de alimentos seguros, a realidade prática esbarra em uma burocracia sufocante. Diante do medo de fiscalizações punitivas e da falta de uma logística ágil que dê vazão aos produtos antes que o relógio marque a meia-noite, muitos estabelecimentos preferem anunciar preços promocionais de queimas de estoque.
Mas aqui fica a pergunta: e aqueles que não têm sequer o preço reduzido para pagar? Aqueles que correm o risco diário da desnutrição nas ruas? É doloroso notar como os entraves operacionais e pragmatismo comercial muitas vezes se sobrepõem ao ato de socorrer um semelhante que passa fome e frio. Quantas pessoas deixam de ser aliviadas e acolhidas em virtude de engrenagens corporativas rígidas e do receio de penalidades administrativas? É triste isso. O bom senso e a humanização das dinâmicas de distribuição deveriam presidir as nossas relações muito mais do que qualquer protocolo. Protocolo esse técnico, burocrático. Então, essa é a razão pela qual Emmanuel prossegue dizendo. Vamos ao próximo slide. Por isso mesmo, é pelo supérfluo acumulado em vão que começam todos os nossos desacertos perante a bênção divina. Então, todo este apego aos excessos que acalentamos acaba refletindo a falta de caridade, reflete a ilusão de propriedade que nutrimos. A miséria do mundo não é falta de recursos, mas da má distribuição gerada pelo egoísmo humano. Reter o que não se usa cria débitos espirituais que exigirão reparação futura. Doar o que está parado é um exercício de cura espiritual e libertação mental. Isso nos faz bem. Não podemos reter. É o mesmo que estagnarmos água por algum tempo. Ela acabará apodrecendo, criando um odor desagradável. Os bens materiais, meus amigos, são ferramentas temporárias de evolução, eles não nos pertencem. Quando você retém uma roupa ou um alimento desnecessário, está retendo uma energia que deveria circular, e amparar o próximo. Então, o desapego real começa na mente, quando entendemos que somos apenas administradores dos recursos de Deus. O que acumulamos gera ansiedade. Já perceberam isso? Gera ansiedade. Medo de escassez e vazio existencial. Ficamos depressivos. Então, romper com o desperdício equilibra a mente e sintoniza o espírito com as vibrações de gratidão e abundância real. Então, devemos entender também que Deus não nos privou do direito de possuir o bem-estar e a segurança. Não. Porque senão não estaremos aqui na Terra. Na questão 719 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele pergunta se o homem é censurável por procurar o bem-estar. Os benfeitores respondem: o bem-estar é um desejo natural. É um desejo natural. O que Deus proíbe é o abuso por ser contrário à conservação e não considera um crime a procura do bem-estar.
Se este, a gente tem que observar bem, se este não for conquistado a expensas de alguém. Na questão 711, o livro reforça que o uso dos bens da terra é um direito de todos, porque decorre da necessidade de viver. E Deus não daria um dever, o de se conservar, sem dar os meios. O supérfluo acumulado, a que se refere Emmanuel, vai ao encontro também da questão 715 de O Livro dos Espíritos. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Perguntou o codificador. Aquele que é sábio o conhece por intuição, responderam os espíritos amigos. O sábio conhece por intuição. Muitos só chegam, eles concluem, a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Portanto, quem busca o próprio prazer à custa dos outros atenta contra as leis de Deus, pois prejudica o direito daqueles que pouco ou nada têm. Continua, então, o generoso amigo espiritual. Vamos lá. Vamos acompanhar a leitura. Formações miasmáticas invadem-te o lar pelos frutos apodrecidos que recusas à fome dos semelhantes. Prolifera traça na moradia, pelo vestuário que segregas à distância de quem sofre a intempérie. Multiplicam-se víboras e espinheiros na gleba que guardas. Inútil, arma-te a inveja ciladas soezes ao pé de patrimônios materiais que retens sem qualquer benefício para a necessidade dos outros. E, sobretudo, os expoentes da criminalidade e do vício senhoreiam-te a vida nas horas vagas em que te refestelas nos braços da ilusão, exaltando a leviandade e a preguiça. Amigos, nós aqui fazendo uma analogia direta, imaginemos uma casa, sobre tudo isso que nós estamos aqui refletindo sobre as palavras sábias de Emmanuel. Fazendo uma analogia, imaginemos uma casa que passe muito tempo fechada. Imagine. Isso sem ninguém morando. E às vezes nem precisa, né? Uma pessoa que não cuida direito. Mas vamos imaginar que ela esteja ali fechada sem ninguém na residência. O que irá acontecer? De tudo, não é verdade? De tudo. O mato crescerá invadindo as frestas, teias de aranha se formarão, insetos aparecerão, haverá o acúmulo de poeira espessa e a proliferação de mofo pelas paredes, dando aquele aspecto horrível, criando um ambiente lúgubre pelo próprio abandono. Assim somos nós. Exatamente somos assim. Quando resolvemos abandonar a prática do amor e da caridade. As teias e a poeira da indiferença, o mato e os insetos da vaidade, o mofo e o bolor do egoísmo corromperão nossas almas, tornando-nos insensíveis à necessidade do semelhante. Somos ainda, meus irmãos, o tipo de pessoa que, enquanto chove em sua própria horta, pouco se importa com a terra de quem
espera colher o mínimo para saciar a fome, para sobreviver. Então, essa postura nos faz até lembrar a antiga parábola do dono do jardim murado. Uma parábola muito bela, onde um homem ele herdou um dos casarões mais belos de sua província, cercado por uma terra fértil, onde tudo o que se plantava florescia, tudo dava. Então, no início, ele compartilhava os frutos de sua colheita com os vizinhos e recebia todos com os portões abertos. Era alegria total. Então, sua vida era vibrante, a sua casa cheia de luz. Com o tempo, porém, o homem começou a temer que os outros, que as outras pessoas, dependessem demais de sua generosidade ou que gastassem o que era seu. Então, decidido a proteger sua propriedade, ele ergueu muros bem altos, trancou as janelas e colocou pesados cadeados nos portões. Quando a chuva caía do céu, ele sorria egoisticamente, pensando consigo: que bom que chove na minha horta. O restante da vida o restante da vila que cave seus próprios poços. Anos se passaram no mais absoluto isolamento. Anos ali de absoluto isolamento. Então o homem ele não saía e ninguém entrava. Então certo dia uma terrível tempestade destruiu parte do muro e revelou o interior da propriedade para a vila. Ou seja, a chuva derribou todo aquele muro e mostrou o que ali tinha ali dentro. Então, para o espanto de todos, o homem estava sentado no chão da sala, cercado por escuridão. Então, sem o movimento da partilha e sem o vento da convivência, as janelas fechadas acumularam uma poeira sufocante e as paredes mofaram. Mas o pior estava no jardim. O pior estava no jardim. A terra, outrora fértil, fora sufocada por espinhos, ervas daninhas e insetos que devoraram até a última raiz. Enquanto olhava para fora e via que os vizinhos, unindo forças na escassez, tinham campos verdes, o homem então compreendeu, tarde demais, a lição. Ao fechar o mundo do lado de fora para reter tudo só para si, ele acabou trancando a própria miséria do lado de dentro. É como aquela casa que eu fiz, né, a analogia, quando ela fica muito tempo trancada. Como nessa parábola, dando também uma metáfora, mas que nos dá bem a entender o que fazemos em nossa vida, como comportamos. Então podemos extrair, meus amigos, uma belíssima moral desta parábola. Ninguém prospera de verdade isolado na dor do semelhante. Ninguém. Celebrar a chuva em nossa horta enquanto o vizinho padece de fome é ignorar que fazemos parte da mesma terra. Quem ergue muros para reter tudo o que possui acaba prisioneiro da própria vaidade, descobrindo tarde demais que a indiferença cultiva espinhos onde deveriam crescer frutos. Continuemos então com o texto de Emmanuel, no seu último parágrafo. Vamos lá. Ali diz: não ouvides, assim, que toda sobra desaproveitada nos bens que desfrutas, por efeito de empréstimo da providência maior,
se converte em cadeia de retaguarda, situando-te pensamentos e aspirações na cidadela da sombra. E repartindo com o próximo as vantagens que te enriquecem os dias, seguirás, desde a terra, pelos investimentos do amor puro, incessante, em direitura à plenitude celestial. Muito lindo. Então, como percebemos, nesse último parágrafo, sabe, temos que aplicar isso na nossa vivência. Fazendo aqui uma outra comparação, uma analogia, e não é comum isso. Por exemplo, sabe aquela roupa, pessoal, que a gente deixa esquecida no guarda-roupa, que não serve mais? A gente costuma pegar sempre aquela mesma roupinha, né? Bater, e aquelas que a gente compra muitas vezes larga esquecida. Sabe aquela? É justamente essa. O pão que sobra, né, também, endurecido, né, no canto da cesta. Quantas vezes fica ali o pão, né, mofando? O almoço guardado na geladeira que jamais será consumido. Então, nas palavras de Emmanuel, todo o acúmulo retido em nossas mãos se converte em prejuízo para as nossas almas. Tudo que retemos. Somos apenas usufrutuários de tudo que Deus nos concedeu. O objetivo é satisfazer nossas necessidades dentro do limite do necessário e não agirmos com desperdício, o egoísmo. Como ali na parábola, né, do rico e Lázaro, que contamos há pouco. Ainda, meus irmãos, nos falta empatia e atenção real com os que batem à nossa porta. Quantas vezes, apenas para nos livrarmos, né, do incômodo, damos qualquer coisa a quem pede comida ou vestuário, sem de fato socorrer sua real necessidade. Quem às vezes abre, apesar que hoje em dia está bastante arriscado, né, expormos a nossa integridade física, né, abrindo um portão da nossa residência. Não vamos chegar a isso, mas se pudermos ali no momento dialogar, não só dar o socorro ao corpo, matando a fome, mas uma palavra amiga que às vezes estimule a criatura a prosseguir sua jornada. Bom, então a gente damos ali para nos livrar um vestuário, dar uma comida. Inclusive até para afastar esse incômodo, então a gente, não raro dizermos, né? Pegue o resto que sobrou e dê a ele. Que a gente não quer ficar sendo incomodado. Aqui, meus irmãos, vejam bem, precisamos entender uma distinção fundamental entre resto e sobra, que não são a mesma coisa. Resto é uma coisa, sobra é outra. Vejamos, embora no dia a dia usemos os termos como sinônimos, as cozinhas profissionais e as normas técnicas, elas fazem uma separação rígida entre eles. Onde sobra é o alimento que foi preparado, mas não chegou a ser servido. Ele não entrou em contato com o consumidor ou com utensílios de consumo. A sobra é limpa. Ela é limpa, ela é nutritivo e seguro. Agora, resto é todo alimento que foi servido no prato ou na bandeja de alguém e não foi consumido. A gente acabamos de comer, porque está satisfeito, deixa, é o resto. Então, esse deve ser descartado. Então, com essa distinção, podemos refletir sobre nossas atitudes. Sendo o resto algo que já perdeu a validade de consumo, muitas vezes
sob o pretexto de sermos bons, né, cristãos, nós entregamos ao pedinte por puro desencargo de consciência. Não é assim que acontece. Queremos nos livrar do problema e ainda assim esperar a aprovação de Deus. Mas o importante não é matar a fome. Alguém poderia justificar. Sim, claro. Temos que ter essa nobre intenção, é matar a fome. Mas vejamos, a grande questão não é essa, e sim o propósito e a intenção do nosso gesto. Quando desejamos socorrer um estômago torturado pela fome, o ato de socorrer exige respeito, desprendimento e compaixão. Afinal, nós gostaríamos de ser servidos com o resto do prato de outra pessoa? Não, lógico que não. Então, dita o bom senso, meus irmãos, que a verdadeira caridade nesses casos é oferecer a sobra do que guardamos para o dia seguinte. Aquilo que está intacto, aquilo que não foi mexido, e não o resto dos pratos, a exemplo das migalhas de que o pobre Lázaro se alimentava. Mas sejamos realistas. Muitas vezes olhamos para a geladeira e hesitamos. Se eu der isso hoje, o que comerei amanhã? Né? Vale aqui relembrar a lição, né, do óbolo da viúva, contada por Jesus. Sobre isso que nós estamos falando. Enquanto os ricos, né, doavam grandes quantias tiradas de suas bolsas, né, das sobras materiais. Então, uma viúva pobre ofertou tudo o que tinha para sobreviver, da sua indigência mesmo. 2 pequenas moedas. Então, Jesus ali observando, destacou que aquela mulher, havia doado mais do que todos, pois por amor e compaixão abriu mão do próprio sustento. Então, a verdadeira generosidade não é medida pela quantidade, mas pelo sacrifício e pelo desapego que a doação representa. Ao doar seu último recurso, a viúva então expressou uma fé profunda na providência divina. Então, o ensinamento central é claro. O valor do bem não está no tamanho da oferta, mas na intenção e no amor empregados no gesto. Meus amigos, se quisermos realmente enriquecer nossas vidas com paz e alegria, aprendamos a praticar o que nos ensina a oração de São Francisco. É dando que se recebe. É amando que seremos amados. Mas, principalmente, como Allan Kardec nos ensina ali dentro do Evangelho, as próprias palavras que o Mestre nos exortou, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Muita paz a todos, um excelente final de semana. Fique com Deus e até um próximo encontro.